Na Era do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá AM 1420. Eu sou Edmar Almeida Bernardes, membro do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. No programa de hoje, vou falar sobre as leis morais, para que possamos melhorar a nossa conduta na sociedade. Com pesquisas em O Livro dos Espíritos e textos do Centro Espírita Amor Eterno e do confrade Sérgio Biagi Gregório. As leis morais, de acordo com a doutrina espírita, são um conjunto de leis divinas que regem a admissão moral do ser. Estes ensinamentos fazem parte dos fundamentos da doutrina espírita, pois estão expressos na primeira das obras básicas do Espiritismo, O Livro dos Espíritos, publicado em Paris em 1857. Segundo a doutrina espírita, a lei divina, ou lei natural, abrange as leis físicas e as leis morais. As leis físicas são as leis do mundo natural, material. São objeto de estudo e compreensão das várias ciências existentes, como a física, química, biologia, astronomia, etc. As leis morais são concernentes ao homem em si mesmo e em suas relações com Deus e com seus semelhantes. As leis naturais existem desde sempre. Na antiguidade, embora os grandes filósofos não a expressassem textualmente, podemos lê-las nas entrelinhas dos seus discursos. Sócrates e Platão falavam que o homem devia agir de acordo com a sua consciência, ou seja, praticar as virtudes, que nada mais é do que acolher com justiça o bem e se apartar do mal. No campo político, Platão falava de um estado ideal em que os mais sábios deviam governar, por serem os mais conhecedores dessas leis da natureza. Paralelamente à lei física, que cabe às ciências particulares buscar as explicações, temos as leis morais. Na pergunta 621 de O Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Os espíritos respondem que ela está escrita na consciência do ser, e em seguida dizem que há necessidade de sermos lembrados porque a havíamos esquecido. Como entender que a lei está escrita em nossa consciência? De acordo com os princípios doutrinários codificados por Allan Kardec, fomos criados simples e ignorantes, sujeitos ao progresso. Nesse sentido, o espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, explica-nos que no reino mineral recebemos a atração, no reino vegetal a sensação, no reino animal o instinto, no reino nominal o pensamento contínuo, o livre-arbítrio e a razão. São os pródomos da lei moral, cujo objetivo é transformar os homens em anjos, arcanjos e querubins, e a potencialização das virtualidades de cada ser. Então, nos atendo às 10 leis morais, podemos enumerá-las. Lei de adoração. Mostra o sentimento nato que todos os viventes possuem da divindade. Elevar os nossos pensamentos a Deus em sinal de gratidão e amor é a melhor forma de adorá-lo. A adoração a Deus é singela, simples, silenciosa e espontânea. A linguagem conhecida por Deus é a do coração. Lei do trabalho. Não se deve confundir trabalho com emprego. Alguns trabalham e não têm emprego, outros têm emprego e não trabalham. O trabalho é uma necessidade imposta ao homem como meio de progresso e expiação ao mesmo tempo. É progresso porque é um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. O homem está sujeito ao trabalho para satisfazer suas necessidades. Lei de reprodução. Mostra a necessidade de reprodução do espírito. Sem a reprodução, o mundo corpóreo acabaria. O casamento é um progresso na marcha da humanidade. O homem pode regular a reprodução segundo as necessidades, mas não deve travá-la sem necessidade. Deus se manifesta no homem através de sua inteligência, que é colocada a serviço do aperfeiçoamento da própria natureza. Lei de conservação. Depois da vida, todos sentimos
intuitivamente a necessidade de progredir e aperfeiçoar. Todos os seres vivos possuem o instinto de conservação, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Lei de destruição. A destruição é necessária para que novos corpos apareçam, mais inteligentes e mais argutos. É a renovação e melhoria dos seres vivos. Diz respeito às transformações causadas pelas destruições realizadas em todos os tempos da humanidade, seja pelo homem, seja pela própria natureza. Lei de sociedade. Todos os indivíduos têm responsabilidade para com os outros seres humanos. Os mais fortes devem ajudar os mais fracos, os mais inteligentes, os menos. Os homens têm, além das necessidades básicas, a necessidade de viver em grupo. O homem, não sendo possuidor de todas as faculdades completas no convívio com os outros, promove a troca e o aperfeiçoamento delas, assegurando o seu bem-estar e seu progresso. Lei de progresso. Há uma inexorabilidade. Quer estejamos encarnados ou desencarnados, todos estaremos sujeitos à lei do progresso. O progresso é o alvo a atingir e acontece passo a passo. A moral e a inteligência são duas forças que se equilibram com o tempo. Não é possível ao homem deter a marcha do progresso. Não podemos retroagir, senão apenas estacionar por tempo determinado. Embora todos os espíritos tenham partido de um mesmo ponto, uns progrediram mais do que os outros. A desigualdade refere-se apenas ao mérito. Todos os homens são iguais perante Deus. Ele fez as suas leis iguais para todos. O sol brilha para todos. As desigualdades sociais são obras do homem. Lei de liberdade. Quanto maior for a obediência à lei de Deus, maior a liberdade dos seres humanos. Não gozamos de liberdade absoluta, porque todos necessitamos uns dos outros. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar. A minha liberdade termina onde começa a do meu próximo. Lei de justiça, amor e caridade. É a mais importante, porque resume as leis anteriores. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Faz parte da natureza intrínseca do espírito a noção e o sentimento de justiça que se desenvolvem na medida que o progresso moral avança. A lei de justiça se manifesta de maneira diferente entre os homens em face da mistura das paixões e dos interesses pessoais e de grupos que a caricaturaram. Basicamente, ela consiste em cada homem respeitar os direitos do outro conforme o ensinamento cristão. Fazei aos outros o que quererias vos fizessem. Concluindo sobre as leis morais, podemos dizer que o nosso ponto de partida é Deus, pois foi Ele quem promulgou todas as leis. Embora nos falte um sentido para compreender a divindade, há um elemento primordial que pertence a todos os indivíduos, ou seja, a ideia inata de Deus. Isto porque, sendo todos criados por Ele, dele devemos necessariamente ter a lembrança. Como há ainda muita distância entre a nossa perfeição e a perfeição de Deus, os espíritos superiores nos indicaram um ser angelical para que servisse de modelo e fosse objeto de nossa reflexão. O seu nome é Jesus Cristo. E assim, nós finalizamos o programa de hoje na Era do Espírito, agradecendo a atenção de todos, lembrando que este programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Um bom dia a todos e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.